Diz a palavra do Senhor, versículo 23. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Era como se cuidava, filho de José, filho de Eli. Eli, filho de Matate. Matate, filho de Levi. Levi, filho de Melqui. Este, filho de Janai, filho de José. José, filho de Matatias. Matatias, filho de Amós. Amós, filho de Naum. Este, filho de Esli, filho de Nagai. Nagai, filho de Maate. Maate, filho de Matatias. Matatias, filho de Semei. Este, filho de José, filho de Jodá. Jodá, filho de Joanã. Joanã, filho de Reza. Reza, filho de Zorobabel. Este, de Salatiel, filho de Neri. Neri, filho de Melqui. Melqui, filho de Adi. Adi, filho de Cozã. Este, de Elmadã, filho de Er. Er, filho de Josué. Josué, filho de Eliezer. Eliezer, filho de Jorim. Este, de Matate, filho de Levi. Levi, filho de Simeão. Simeão, filho de Judá. Judá, filho de José. Este, filho de Jonã, filho de Eliaquim. Eliaquim, filho de Melea. Melea, filho de Mena. Mena, filho de Matate. Este, filho de Natã, filho de Davi. Davi, filho de Jessé. Jessé, filho de Obede. Obede, filho de Boaz. Este, filho de Salá, filho de Naasson. Naasson, filho de Aminadab. Aminadab, filho de Admin. Admin, filho de Arni. Arni, filho de Esrom. Este, filho de Pérez, filho de Judá. Judá, filho de Jacó. Jacó, filho de Isaque. Isaque, filho de Abraão. Este, filho de Tera, filho de Naor. Naor, filho de Zeruque. Zeruque, filho de Ragal. Ragal, filho de Falaque. Este, filho de Eber, filho de Salá. Salá, filho de Cainã. Cainã, filho de Arfaxade. Arfaxade, filho de Sem. Este, filho de Noé, filho de Lameque. Lameque, filho de Metusalém. Metusalém, filho de Enoque. Enoque, filho de Jarede. Este, filho de Maalael, filho de Cainã. Cainã, filho de Enos. Enos, filho de Sete. Este, filho de Adão, filho de Deus. Até tomar minha água agora, né? Quantos nomes você conhece? Foram 77 nomes. Você conhece 15 deles? Se você conhece menos de 5, você está talvez na UTI bíblica. Você tem que correr para a escola bíblica dominical e você tem que ler a Bíblia. Mas, meus irmãos, temos um profundo desejo de pertencimento. E nós temos um profundo desejo de pertencer porque nós temos medo de exclusão. Então, quando alguma coisa nova, quando a gente vai para um novo emprego, para uma nova escola ou numa nova igreja, gera em nós uma ansiedade. A gente não conhece aquelas pessoas. Será que eles vão me aceitar? Será que eu vou ser bem recebido? Há um profundo desejo em nós de sentir parte de uma família, de uma igreja. E isso gera em nós ansiedade. Sentir parte e pertencimento nos dá segurança. Por isso também amar é também acolher. E odiar é também cancelar ou excluir. Porque as pessoas anseiam em ser pertencentes de um grupo. Então, quando a gente não acolhe, a gente está de uma maneira odiando. E quando a gente acolhe no nosso grupo, quando a gente recebe bem uma pessoa, a gente está amando essa pessoa. Nós temos esse desejo de pertencimento também de uma família. Conhecer a nossa família. Por exemplo, você sabe os nomes dos seus bisavós? Você sabe o nome dos seus tataravós? Eu acho que até aí, no máximo, você sabe. Saber da nossa história, da nossa família, também nos dá identidade, nos dá um sentimento de pertencimento, uma segurança, um sentimento de propósito. Tanto que no interior é interessante, eu já morei no interior, cidades pequenas de Minas, lá eles perguntam assim: você é filho de quem?
Dependendo da pessoa que você é filho, você já pode comprar até no mercado fiado que eles vão confiar em você. Alguns de nós temos mais dificuldades. Por exemplo, a minha esposa, ela se chama Sharon, ela não está aqui hoje, ela foi adotada, então ela não conhece os seus antepassados, não sabe o nome dos seus pais biológicos, mas ela foi tão bem adotada que isso para ela não é problema. Então, para alguns de nós vai ser mais difícil nos sentir incluídos. Mas hoje, meus irmãos, nós vamos ver que fazemos parte de uma história, que fazemos parte de uma família, inclusive nós fazemos parte de uma nova humanidade. Nós vamos ver hoje que a gente tem uma história que ela começa muito antes do seu tataravô. Nós vamos ver que nós temos um pertencimento que ele é muito mais profundo do que o pertencimento que você sente na sua família. Nós vamos ver que nós fazemos parte, inclusive, como eu disse, de uma nova humanidade. Meus irmãos, o contexto, para lembrar um pouquinho da semana passada, e você que não estava aqui, o contexto é que Jesus, ele foi ao batismo, não porque ele precisava, mas ele fala para João que precisava cumprir toda a justiça. Então Jesus ali recebe o batismo, e daí nós vemos aquela voz de Deus Pai falando que ele era o Filho amado, em quem Deus se alegrava na vida dele. Ele é ungido pelo Espírito Santo. E essa noite, esse tanto de nome vai nos dizer que o Filho de Deus entrou na história como homem para resolver o problema da humanidade. Repito, esse tanto de nome vai nos mostrar hoje que o Filho de Deus entrou na história da humanidade como homem para resolver o problema da humanidade. O problema da humanidade foi causado por um homem e precisava também ser resolvido por um outro homem. O apóstolo Paulo disse isso em Romanos, no capítulo 5, no versículo 18. O apóstolo Paulo diz: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. O problema da humanidade veio por um homem, agora a solução da humanidade também precisava vir por um homem. E agora o evangelista Lucas, o doutor Lucas, o historiador Lucas, ele nos prova que o Filho de Deus é também o Filho do homem, no qual nos trouxe justificação aos demais homens por meio da sua genealogia. No batismo é interessante que ele é chamado de Filho de Deus, e agora na sua genealogia nós vemos que de fato ele é Filho do homem também. Aqui, meus irmãos, agora a partir de hoje, desse domingo para os próximos, nós vamos ver agora Jesus atuando no seu ministério. A Bíblia vai dizer no versículo 23 que ele começa aos 30 anos. O que ele fez antes nós não sabemos. Mas Jesus, como um homem de Deus, como um bom filho, ele vivia a vida comum. Ele trabalhava com seu pai, ele obedecia seus pais, ele tinha relacionamentos, ele se relacionava com seus irmãos, porque nós cremos que Jesus tinha irmãos. Jesus vivia a vida comum. Nós sabemos que Lucas nos mostrou que aos 12 anos ele já conhecia a palavra de Deus, que já era bom de teologia, que ele estava no templo, lembra, discutindo com os doutores da lei. Então nós temos um gap aí, uma lacuna dos 12 anos até os 30 anos. A palavra de Deus não nos revela, mas agora com 30 anos Jesus começa o seu ministério. É interessante essa idade de 30 anos, porque os sacerdotes, eles começavam ativamente o seu ministério com 30 anos. E nós vemos também interessante que José no Egito, ele começou a governar com 30 anos. E Davi começou a reinar com 30 anos. Mas qual, meus irmãos, foi o ministério de Jesus? O que nós vamos ver nos capítulos para frente agora, nos próximos meses e semanas, o que Jesus fazia? Qual era o ministério, ou seja, qual era o chamado, qual era o serviço de Jesus? Vai dizer que era basicamente 3 coisas, quando a gente vai ver os capítulos para frente. Jesus ensinava a palavra, que ele gastava o maior tempo com isso. O ministério de Jesus, ele curava as pessoas, expulsava demônios, mostrando que ele tinha poder como Filho de Deus para fazer isso. O seu ministério
os poderes que Jesus fazia, as curas, os milagres, era para autentificar que de fato Ele era o Filho de Deus. Então, além de ensinar a palavra, de curar as pessoas, de expulsar demônios, diz também que Jesus gastava muito tempo discipulando os seus discípulos. Basicamente, o ministério de Jesus foi isso. Ele começou aqui aos 30 anos. Podemos resumir que o ministério de Jesus constituiu em cumprir toda a lei de Deus, obedecer toda a lei de Deus, diferente do primeiro Adão, assim cumprindo a justiça e morrendo naquela cruz, levando os nossos pecados e ressuscitando no terceiro dia. Então o ministério de Jesus basicamente foi esse: ensinar as pessoas, mostrar que o reino de Deus é chegado, expulsar demônios, curar as pessoas pela sua misericórdia, cumprir toda a lei, morrer e ressuscitar. Esse é o ministério, é o serviço do Senhor Jesus. Meus irmãos, Jesus ele tinha um alto senso do seu chamado, do seu ministério. Tanto que Jesus fazia a sua missão, e a gente vê nos evangelhos que ele nunca desviava do foco. Ele sabia por que ele veio, e nada desviava o Senhor Jesus do seu ministério, do seu foco, da sua missão que ele veio fazer nessa terra. Pensando nisso, guardadas as devidas proporções, talvez você está chegando nos 30 anos, ou já passou um pouquinho dos 30 anos. Já pensou que talvez Deus tenha um chamado, ou um ministério? O que seria isso? Deus tem um serviço específico, intencional, para que você execute durante a sua vida? Porque Jesus, meus irmãos, o chamado de ministerial dele basicamente foi servir. Ele mesmo fala em Marcos: eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a minha vida por resgate de muitos. Nós que devemos ser imitadores do Senhor Jesus Cristo, já parou para pensar que tem um serviço ministerial para que você faça nessa terra? De ensinar a palavra, de ser instrumento de cura para as pessoas, de ser instrumento de libertação para as pessoas. Já pensou nisso? Que a capacidade intelectual que você tem, os dons que você tem, não foi dado apenas para você ganhar o seu dinheiro, trabalhar, mas também usar como forma de ministério. Já pensou nisso? Eu ganhei esse livro aqui na Conferência Brasileira de Missões, do reverendo João Petricelli, Discípulos Fazendo Discípulos, onde ele trata nesse livro que todo cristão ele pode e deve fazer outros discípulos, onde todo cristão que conhece a palavra de Deus, ele pode e deve exercer um ministério, onde ele ensina a palavra, onde ele é instrumento de Deus para a libertação das pessoas. Pense em ter um ministério, um serviço, se prepare, porque nós vimos a semana passada que quando Jesus é ungido e nós estamos debaixo da unção dele, nós já somos ungidos pelo Espírito Santo para exercer um serviço ministerial. Qual o seu ministério? Meus irmãos, vamos ver um pouquinho dos 77 nomes. Não vou falar sobre todos, senão o culto hoje ia demorar um pouquinho mais. Mas eu acho que tem alguns nomes que muito provavelmente você errou. Alguns nomes se repetem, como José, Levi. Então, se você anotou José mais de uma vez, não vale, né? Talvez você pensou que conhecia esse Judá. Não, não é esse Judá. Talvez você pensou que, Josué eu conheço. Não, você errou por algumas centenas de anos. Talvez você pensou assim, Amós, profeta Amós. Você errou também por talvez aí uns 400 anos. Não são esses. A gente vê vários nomes comuns, como José e Levi, sendo repetidos várias vezes, não é? A gente vê nomes anônimos. Talvez você esteja pensando assim, pastor, você conhece os 77 nomes? É óbvio que não. Eu não conheço. E a gente vê aqui alguns nomes anônimos, ou seja, veja que Deus ele inclui na genealogia de Jesus, ele inclui, aqui está falhando. A gente percebe que Jesus tem que ser um sem fio.
Deus ele inclui na genealogia de Jesus anônimos. Eu não conheço. Veja que Deus usa pessoas anônimas para a obra de Deus, pessoas que nós não sabemos o nome. O nome mais difícil, eu fui missionário no Nepal, e o nome mais difícil é o irmão mais abençoado que eu vi no Nepal. Ele já plantou dezenas de igrejas. O nome dele deve ter umas 10 consoantes e 2 vogais. Eu não consigo falar o nome dele. Ele é um anônimo. Ele não tem Instagram. Nós não sabemos quem é. Mas ele está usando a sua vida, cumprindo o seu ministério. Então é interessante isso na genealogia de Jesus. Pessoas anônimas que nós vamos pesquisar e não conseguimos muitas informações sobre elas. Mas elas estão aqui. Meus irmãos, há 2 genealogias, 2 evangelistas que falam da genealogia de Jesus. Um foi Mateus e aqui o evangelista Lucas. E nós vemos que tem alguns nomes diferentes. Se você ler Lucas e depois se você ler Mateus capítulo 1 na sua casa, você vai pensar que a Bíblia tem algumas contradições, porque tem alguns nomes diferentes. Mas aqui é uma diferença. Mateus, ele vai tratar de Abraão até Jesus. É uma genealogia descendo. Ele começa em Abraão, Mateus, e vai descendo os nomes até chegar a Jesus. Lucas, ele faz a genealogia de Jesus diferente. Ele começa com Jesus, vai subindo, passa por Abraão e vai até Adão. Porque os propósitos dos escritores dos evangelhos são diferentes. Mateus, ele queria mostrar que Jesus era de fato o rei dos judeus. Tanto que Mateus, depois de ele falar de Davi, ele cita o nome de Salomão. Porque Mateus queria provar que Jesus era de fato o rei verdadeiro do povo de Deus. Mas Lucas, depois de citar Davi, ele cita Natã, que era um outro filho de Davi, que não foi rei. E é interessante uma coisa no versículo 23. Acompanhe o versículo 23. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Era como se cuidava, filho de José, filho de Eli. Meus irmãos, aqui fala que José era filho de Eli, mas em Mateus diz que o pai de José se chama Jacó. A gente pensa, há uma contradição na Bíblia? Não, vou explicar para vocês. Não é citado o nome de mulheres nas genealogias, nessa genealogia de Lucas. Então nós imaginamos, os comentaristas imaginam que José, ele seria genro de Eli, e esse Eli seria o pai de Maria. Então veja uma outra diferença entre a genealogia de Mateus e a genealogia de Lucas. Mateus, ele trata da genealogia de José, o pai adotivo de Jesus. Lucas, ele trata da genealogia de Maria, a mãe de Jesus. Naquela época, quando você se casava, o genro se tornava filho. Até hoje é assim, né? Quando o casamento dá certo, a nora trata bem a sogra. O que a sogra fala? Ganhei uma filha. Então, meus irmãos, nós entendemos que essa genealogia, ela começa de Jesus, ela passa por Maria e ela chega até Adão. E a genealogia apresentada pelo evangelista Mateus é uma genealogia do pai adotivo de Jesus, José. O objetivo, então, é diferente. Se Mateus queria mostrar que Jesus é o rei dos judeus, o objetivo é mostrar que Jesus é humano. O objetivo é mostrar que Jesus teve uma linhagem, que seu pai e a sua mãe estão descritos em 2 genealogias. O objetivo aqui é mostrar que ele de fato é o segundo Adão, que ele é judeu, mas a sua genealogia mostra que ele teve ancestrais antes de Abraão. No versículo 34, a parte B, vai dizer: filho de Abraão, esse filho de Tera, filho de Naor. Daqui, meus irmãos, para baixo, não eram judeus, eram povos, eram gente que foi colocada na história da redenção. Ou seja,
Há sangue não judeu na genealogia, há sangue de Adão na genealogia. Calma que vocês vão entender no final. Então, enquanto Mateus foca em mostrar que ele é o rei dos judeus, Lucas foca que ele é o salvador da humanidade. Há anônimos, como eu falei, mas agora eu quero enfocar um pouquinho nos nomes famosos. Eu tenho certeza que você conhece Adão, né? Você conhece Noé, você conhece Abraão, você conhece Davi. Esses são esses mesmos que você pensou. E esses nomes que são mais conhecidos na história bíblica, eles tiveram promessas especiais para eles. Eles tiveram promessas especiais, e essas promessas para eles também são promessas para nós. Por exemplo, Adão. A gente percebe que o desenvolvimento da revelação de Deus, ela foi progressiva. Deus ele foi se revelando aos homens por meio de alianças. Nós chamamos toda aliança que Deus tem com o seu povo de aliança da graça. Mas a partir que Deus faz uma aliança da graça com os homens, ele vai se revelando, ele vai progredindo a sua revelação aos homens. Por exemplo, Deus fez uma aliança com Adão, depois da queda. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, coloca aí por favor. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Deus disse: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui Deus ele está prometendo que um dia viria um homem, filho da mulher, descendente da mulher, e ele seria capaz, ali Deus está falando com a serpente, ele seria capaz de ferir a serpente, ele seria capaz de vencer a serpente. E nessa aliança da graça que Deus fez com Adão, Deus cobre o pecado de Adão, não aceita Adão cobrir o seu próprio pecado com folhas, e o próprio Deus cobre a nudez de Adão e Eva, cobre o pecado deles. Então ali Deus está prometendo, na aliança da graça: eu vou cobrir o pecado de vocês, e eu vou trazer um varão a este mundo, filho da mulher, que ele vai ser capaz de pisar, esmagar, vencer a serpente. Depois Noé. Qual que é a história de Noé? Deus salva uma família da destruição do juízo, preservando a humanidade. Deus faz uma aliança com Noé e com a humanidade: eu nunca mais vou destruir a humanidade da mesma maneira. Deus promete isso. Abraão, o que Deus promete para ele? Quando manda ele sair da sua terra, da sua parentela, Deus fala para ele que nele todas as famílias da terra seriam benditas. Perceba que Deus vai se revelando mais, que Deus vai fazendo promessas aos homens, e quando Deus promete a Abraão que nele seria bendita as famílias da terra, Deus promete para ele um descendente, uma terra onde ele teria uma descendência muito grande. Chegamos a Davi. O que Deus promete para Davi, você sabe? Um reino eterno, um trono ocupado para sempre da descendência de Davi. E esse trono seria ocupado por um rei justo e bom. Meus irmãos, Jesus é o cumprimento de todas essas promessas feitas através desses homens. Jesus é o cumprimento de tudo isso que Deus prometeu para esses homens. Jesus é aquele que cobre a nudez do nosso pecado. Jesus é o descendente da mulher que derrotou a serpente. Jesus é o verdadeiro Noé que salva a sua família e nos coloca Ele mesmo sendo a arca, o refúgio que nos livra do juízo de Deus. Jesus é o descendente prometido a Abraão. Gálatas 3,16 diz que o que Deus prometeu para Abraão era Cristo. Jesus é o verdadeiro Rei, justo e eterno, que governa com justiça. Tudo que Deus prometeu a Adão, Noé, Abraão, Davi é Cristo. Agora eu quero falar da descendência da mulher.
Versículo 38, há algo interessante para nós. Quero ler com vocês. Diz assim: Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, e este, filho de Adão, filho de Deus. Está faltando um nome aqui, filho de Adão. Adão teve quantos filhos? 2. Está faltando um nome aqui. Está faltando o nome de Caim. Eu quero abrir com vocês agora lá em Gênesis, no capítulo 4. Versículo 25 e 26. Gênesis, capítulo 4, 25 e 26. Olha o que diz a palavra de Deus. Gênesis 4, 25. Tornou Adão a coabitar com a sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete. Porque, disse ela, Deus lhe concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Meus irmãos, lembra de Gênesis 3,15? Que teria duas descendências. A descendência da serpente seria inimiga da descendência da mulher. E veja aqui, na genealogia de Jesus, a descendência de Caim não é descrita. Caim não é descrito. A descendência de Caim está em Gênesis capítulo 4. E agora, em Gênesis capítulo 5, está a descendência de Sete e Enos, que veio dado por Deus para Eva como substituição de Abel, no qual foi morto. E diz que a partir daí o nome do Senhor voltou a ser invocado na terra. Depois, meus irmãos, quando Noé, ele teve 3 filhos. Você lembra o nome deles? Está aqui, um deles: Sem, Cã e Jafé. Gênesis capítulo 10 fala isso. Sem foi o ascendente de Abraão. E eu não sei se você sabe, os descendentes de Cã e Jafé, eles deram origem aos egípcios, aos cananeus, aos amorreus, aos jebuseus, aos filisteus, aos babilônios. O que é isso? Todos povos inimigos de Deus, inimigos do povo de Deus. Assim como Caim matou Abel, porque era inimigo do povo de Deus. Caim era descendente da serpente, Abel era descendente da mulher. Aonde que eu quero chegar? Só aparece nessa genealogia povo eleito do Senhor. Só aparece nessa genealogia a descendência da mulher. Não aparece nenhum descendente de Caim, de Cã e Jafé. Essa genealogia de Jesus, Maria, que é a mulher que deu à luz aquele que pisaria na cabeça da serpente. Vocês estão entendendo? 1 João 3, 12 diz o seguinte: não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou seu irmão. Porque ele assassinou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão justas. Hebreus 11,4 diz: pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus. Meus irmãos, aqui está a parte do livro da vida. Irmãos que creram em Cristo, no Cristo que viria. Aqui está a parte do livro da vida. Irmãos nossos, irmãs, embora não tenham o nome de mulheres, que creram em Cristo, creram na promessa que Deus fez a Adão. Depois eles creram na promessa que Deus fez a Noé, eles creram na promessa que Deus fez a Abraão e creram na promessa que Deus fez a Davi. Obviamente, cada um na sua geração, crendo na revelação de Deus para a sua geração. Mas qual que era a grande revelação de Deus? Um dia virá o descendente da mulher, pisará na cabeça da serpente.
Todos foram salvos pela fé no Cristo que viria, todos eleitos. Nesta genealogia não tem nenhum inimigo, não tem nenhum descendente da serpente, não tem nenhum filho do diabo nessa genealogia. Depois de Cristo, nós, todos os eleitos que creem, serão incluídos nessa família. São milhares de nomes. Apocalipse diz que são milhares e milhares, é incontável. O meu nome, o seu nome, se você creu em Cristo, seu coração foi regenerado, você também é filho de Adão, filho de Deus. Somos filhos de Deus porque Jesus, o Filho de Deus, se tornou também o Filho do homem e cumpriu o seu ministério, que ele começou com 30 anos. João vai dizer isso. João capítulo 1, versículo 12. Abre aí, põe para mim, por favor. João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Eleitos de Deus, que nasceram segundo a vontade de Deus. Então, meus irmãos, Jesus é o Salvador universal dos homens, judeus e gentios. Ele é agora para a nova criação, assim como Adão foi para a criação, o representante, o cabeça federal, como diz Romanos 5,18, se pela ofensa de um homem veio o castigo e o juízo para todos, pela obediência de um homem veio a graça, a justificação sobre os homens. Jesus é para a nova criação, o que Adão foi para a criação, o nosso representante. Hoje, ainda vivem as duas descendências juntas. O joio e o trigo ainda estão juntos nessa terra. Os descendentes da mulher e os descendentes da serpente ainda estão juntos nessa terra, até o dia em que os descendentes da serpente e a serpente serão lançados no lago de fogo, e os filhos de Deus, como fala nas bem-aventuranças de Mateus capítulo 5, herdarão a terra, verão a Deus, serão chamados filhos de Deus. Que esperança bendita! Então agora eu quero voltar para o começo. Não sei se você está entendendo. Você se sente sem pertencimento a uma família? Você se sente excluído? Você tem desejo de identidade e propósito? Você gostaria de conhecer mais sobre a sua história antepassada? Se você creu, se seu coração foi regenerado, se Jesus é o Senhor da sua vida, aqui está a sua genealogia. Aqui está quem é o seu pai. Final do versículo 38, Filho de Deus. Aqui está alguns nomes, apenas 77 nomes dos seus irmãos. Tem muito mais. Aqui está a sua identidade. Abraão, o pai da fé, é o nosso pai na fé. Davi, uma pequena porção de um rei bom e justo. Jesus é o nosso rei, é o seu rei. Efésios 2,19 diz isso. Efésios 2,19 diz: assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Graças a Deus que o nosso nome está também na genealogia de Jesus, não ascendente, para baixo. Graças a Deus que o nosso nome está no livro da vida, que revela quem você é, filho de Deus, que revela a quem você pertence, ao povo de Deus.
que revela a sua identidade e o seu propósito. Então, meus irmãos, viva como filho de Deus. Nunca mais se sinta excluído. Quando você estiver se sentindo excluído, que a sua família não dá atenção para você, que a igreja não dá atenção para você, leia Lucas capítulo 3, 23 a 38. Conheça a sua história. Conheça a história que você foi incluído, a história da redenção. Abrace as promessas que Deus fez para esses homens, como as promessas cumpridas em Cristo, e uma vez que você creu em Cristo, essas promessas são para você, de forma, nós sabemos, imerecida. Há um adendo importante para fazer. O casamento entre as duas genealogias foi a causa do dilúvio. Não sei se você sabe. Quando os filhos dos homens começaram a se casar com os filhos de Deus começaram a se casar com as filhas dos homens. Como que nós chamamos isso? Casamento misto. Julgo desigual. A descendência da mulher, vale destacar para terminar, os filhos de Deus. O apóstolo João diz na sua primeira carta que é caracterizada pelo amor, enquanto a descendência da serpente, assim como Caim, é caracterizada pelo ódio. Como nós vamos embora? Conhecendo a nossa história, conhecendo a nossa árvore genealógica, conhecendo que nós fazemos parte da descendência da mulher, pela graça de Deus, onde nós temos identidade, propósito e pertencimento. Vamos orar.